Amém, glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem precisa ser fortalecido pelo Senhor? Aqui, deixa eu ver. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. A gente vai perceber que o texto todo foi regido por perguntas retóricas. O profeta faz perguntas aqui e as respostas dessas próprias perguntas já estão aqui embutidas no texto. Acompanhe comigo a partir do versículo 12 de Isaías 40, diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura o artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isto desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu trono já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder. Nem uma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Todo mundo? Não, aqueles que esperam no Senhor, irmãos. Irmãos, esse texto que você leu comigo nos ensina como podemos ter força renovada. Eu perguntei aqui no início, quem quer ter a força renovada? Todos nós queremos e todos nós precisamos ser renovados na força,
ter um novo vigor, um novo ânimo, e esse texto nos ensina como nós que estamos caminhando com o Senhor, podemos ter a nossa força renovada, podemos ter a nossa esperança viva. O profeta Isaías, no texto que você leu comigo aqui, está tratando da majestade do Senhor, da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor. E eu disse, irmãos, e eu perguntei na verdade, quem quer ser fortalecido? Mas, para ser fortalecido, precisa conhecer Deus. Quem quiser ser fortificado, precisa conhecer quão grande é o nosso Deus. E conhecer que Ele é grande e está no controle de todas as coisas. O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece a Deus resiste com firmeza. O povo que conhece a Deus é um povo forte, é um povo que persevera. Por isso, irmãos, que nós devemos frequentar os cultos, mas conhecer a Deus não se limita a vir aqui dia de domingo. Conhecer a Deus não se limita a abrir a Bíblia aqui dia de domingo. Conhecer a Deus não se limita somente a orar aqui dia de domingo, irmãos. É prosseguir em conhecimento dEle, em conhecer a Ele. Deve ser a coisa mais importante da nossa vida, acima de todas as outras. Prosseguir no conhecimento de Deus, porque como diz o profeta, como eu disse, conhecer a Deus nos fortalece. O povo que conhece a Deus resiste com firmeza. E se eu estou aqui, eu prossigo no conhecimento de Deus, a minha motivação para viver muda, as minhas relações, ela muda, a visão que nós temos do mundo, ela é transformada. Quem aqui, irmãos, depois de ter conhecido a Deus, mudou a visão que tinha do mundo? Deixa eu ver. Todos nós, irmãos, conhecemos a Deus e a nossa visão de mundo, ela foi transformada. E a visão que nós temos do mundo, irmãos, influencia a maneira que nós nos observamos. A visão que nós temos do mundo vai influenciar o modo sobre como nós entendemos a nossa existência. Isso tudo, irmãos, tem a ver, tem relação com a visão que nós temos do mundo, mas como nós conhecemos a Deus, ou quando nós passamos a conhecer a Deus e prosseguimos nesse conhecimento, irmãos, a nossa visão é transformada do mundo. A nossa esperança agora, ela é viva. Agora nós podemos perseverar, porque a nossa visão do mundo foi transformada, porque nós conhecemos e passamos a conhecer a Deus. A forma como nós adaptamos às situações adversas também ela é transformada, à medida que nós prosseguimos no conhecimento de Deus, irmãos. Quantos de nós não estaríamos aqui, irmãos, se não tivéssemos conhecido a Deus? Por causa das aflições, por causa, irmão, das angústias, por causa das tristezas, por causa do sofrimento. Mas nós perseveramos porque nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais da graça dele nós temos, e a graça dele nos sustenta e nos fortalece. Irmãos, esse texto vai nos mostrar quem é Deus, que é o nosso Pai Celestial, o quão grande e poderoso Ele é, irmãos. E quando nós temos consciência de quão grande Ele é, irmãos, isso nos fortalece. Mas quão grande o seu Pai Celestial é, irmãos? Primeiro, em relação à criação. Quão grande Ele é em relação às coisas criadas? Olha o versículo 12, o texto diz: quem mediu as águas na concha da mão? Quem, irmãos? Se você fizer assim, irmãos, quanto de água você consegue acumular na palma de sua mão, irmão? Algumas gotas, algo insignificante. Agora pense nas águas de todo mundo, dos rios, dos mares, dos oceanos que existem aí, do Atlântico, do Pacífico. A pergunta é, existe alguém tão grande que consiga acumular toda a água do mundo na sua mão? Irmãos, isso é até impossível de imaginar. E se isso fosse possível imaginar, irmãos, o Deus Criador de todas as coisas seria maior do que essa figura. O seu Pai Celestial seria maior que essa figura de que tudo isso. O texto diz, quem mediu as águas da concha na mão? Ou, versículo 12 ainda, com o palmo definiu os limites dos céus. Nós usamos a mão para medir coisa pequena, né? Uma mesa, não é verdade? A gente faz isso, medir a palmas a distância. Agora, a gente não mede a palmas, irmãos, a distância de uma cidade a outra. A gente não faz isso, isso é impossível. Imagina alguém com um palmo alcança a plenitude
dos céus. A gente, como eu disse também, a gente nem consegue imaginar o tamanho do universo, irmãos. Que dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz, não é verdade? A gente nem consegue imaginar, irmãos, se existisse alguém assim, que conseguisse, com o palmo da mão, medir a extremidade do céu. O seu Pai Celestial é maior do que tudo isso. Aquele que cuida de você é maior do que essa figura. Aquele que tem a sua vida no controle das suas mãos é maior do que essa figura, irmãos. Imagina, alguém assim, a gente nem imagina. Mas o seu Pai Celestial é maior do que essa figura que você está tentando imaginar. O tamanho do seu Deus é absurdo. O tamanho daquele que cuida de você é incomparável. Será que isso nos conforta, irmãos? Será que isso nos fortalece saber que em meio a tantas situações desastrosas que acontecem, o seu Pai Celestial é maior do que tudo, é maior do que todos. Aquele que você pode chegar, iniciar a sua manhã clamando, Paizinho, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E o profeta continua comparando a grandeza desse Deus. No versículo 12 ainda diz, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Alguém fez isso, irmãos? A balança aqui é aquela balança de precisão, usada para medir grãos aqui. É uma balança bem pequena e existe alguém tão grande que todo o peso da terra, os montes seria como um grão e que ele conseguisse calcular o peso. O nosso Deus, novamente eu digo, é maior do que tudo isso. Quão grande é o seu Deus? Tem uma canção assim, Priscila, me ajuda. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, é o seu Deus, e todos hão de ver, irmãos, quão grande é o seu Deus, é o seu Pai Celestial, aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que te planejou, aquele que te conhecia no ventre da sua mãe, esse é o seu Pai Celestial, irmãos. Diante da criação, esse é o seu Deus. E diante da sabedoria? Quem que é o seu Deus, irmãos? Versículo 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Versículo 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Quem? Quem fez isso? Em outras palavras, em que escola Deus estudou? Qual faculdade seu Pai Celestial fez? Qual mestrado ele fez? Ele fez a inscrição, irmão? Qual pós-doutorado? Qual, irmão? Quem foi o professor de Deus? Quem sentou com Deus e falou assim, deixa eu te ensinar aqui, Senhor, porque o Senhor não está sabendo muito agir nessa determinada situação. O seu Pai Celestial, aquele que cuida de você, não precisa do conselho de ninguém. Ele se basta, ele é autossuficiente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em perfeita harmonia, em perfeita unidade, em perfeita comunhão, em perfeita sabedoria, em perfeita grandiosidade. Esse é o seu Pai. E o seu Pai é a fonte de todo saber. O seu conhecimento, ele é infinito para todas as coisas. É infinito o conhecimento de Deus, irmãos. Nós não conseguimos sondar. Quão insondáveis são os seus caminhos, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? O apóstolo Paulo citando esse texto, irmãos. Quem? E muitas vezes nós queremos explicação de Deus para tudo. Irmão, nós não iremos entender o tudo de Deus. Nós não iremos entender todos os planos de Deus. Todos os projetos, ou melhor dizendo, o porquê que Deus faz todas as coisas, nós não iremos entender. Uma coisa ou outra Ele nos revela, uma coisa ou outra Ele nos fala, uma coisa ou outra Ele vai nos direcionando, falando porquê, mas todas as coisas é impossível. E eu já disse aqui, quando entendemos
tudo de Deus, ou melhor dizendo, quando acharmos que estamos entendendo tudo de Deus, não é Deus, é um produto da nossa mente, da nossa cabeça, porque Deus, verdadeiramente, irmãos, quão insondáveis são os seus juízos. Quem ensinou Deus, irmãos? Cabe a nós saber que o nosso Pai nos ama e não precisa de conselho de ninguém para agir. O que nós fazemos então, como filhos amados? Nós caminhamos, e mesmo que a gente não entenda tudo, nós confiamos. Nós caminhamos, e mesmo que não entre tudo na nossa cabeça, nós confiamos. Por quê? Como nós estamos vendo aqui. Ele é maior que tudo, ele é maior que todos. Ele é dono de toda ciência, sabedoria e poder. Não é isso? Ele é o Criador dos céus e da terra. Como que eu vou duvidar desse Deus, que é meu Pai Celestial, do que Ele está fazendo, do que Ele está permitindo? Quão grande é o seu Pai, nós estamos vendo aqui. Olha a sabedoria dele, ninguém pode o ensinar ou o instruir. Esse é quem você pode iniciar a sua semana, eu já disse isso aqui, e se ajoelhar e pedir a Ele: Senhor, me dá sabedoria. A fonte é inesgotável, e Ele pode te conceder instrução, ensino. É isso que Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. O dono de toda a sabedoria é o seu Pai, e Ele quer te ensinar, Ele quer me ensinar, Ele quer te instruir, Ele quer te direcionar, Ele quer iluminar os seus caminhos. Onde estamos procurando, irmão, sabedoria para agir, para falar, para reagir? Nós temos livre acesso a esse Criador dos céus e da terra. Irmão, será que confiamos em Deus por quem Ele é, irmãos? Ou quando somente Ele dá aquilo que a gente quer, irmãos? Será que nós estamos confiando na sabedoria dEle somente quando Ele nos faz desfrutar daquilo que nós tanto almejamos? Ou quando as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecessem? Ele deixa de ser sábio quando as coisas não acontecem do nosso jeito, irmãos? Não. Ele deixa de ser poderoso? Não. Ele deixa de te amar? Não. Ele continua intacto nos seus atributos, no seu poder, na sua amabilidade, na sua bondade, na sua misericórdia para comigo e para com você. Não duvide do poder de Deus, da grandiosidade, da majestade, daquele que está assentado no trono, que se entregou voluntariamente para ter uma comunhão com você, para te salvar, irmãos. Em relação à criação, Ele é grande. Em relação à sabedoria, Ele é imenso. Em terceiro lugar, irmãos, nós iremos ver a partir do versículo 15 ainda, que o nosso Pai Celestial é superior a tudo e a todos. Ele não tem concorrente. A partir do versículo 15, o profeta vai descrever para mim e para você os possíveis rivais de Deus. Possíveis, irmãos. E que eles não são nada diante de Deus. No versículo 15, o texto diz: na verdade, você está com medo aí do governo, você está com medo do que pode acontecer, né, de como anda aí o nosso Brasil, o nosso mundo. Deus tem para você uma palavra hoje. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Irmãos, pensam nas grandes potências do mundo antigo. Pensa na Babilônia, pensa no Império Romano, pensa no Egito, irmãos. Pensa nas potências atuais do mundo de hoje, Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, não sei, as potências de hoje em dia, da nossa realidade, da nossa sociedade hoje. Pensa nas nações, as suas potências e seus exércitos, potência econômica, militar. Às vezes nos causa até um medo, né? Do quão potente, do que o ser humano pode fazer com o que ele tem em suas mãos. Mas o seu Pai Celestial, aquele que cuida de você, que você clama, Paizinho, Ele compara todas essas nações como um pingo de água num balde. Ele compara todas essas nações, irmãos, como um nada, com um sopro. Ele pode acabar com tudo isso. É o seu Pai. Quão grande é o seu Deus. Aquele que está com você desde amanhã até o seu adormecer. Aquele que está cuidando de você, irmãos.
Ele compara tudo isso para ele como um nada, com um sopro ele pode destruir tudo. Irmãos, quem nós somos? Sozinhos nada. Mas com o Senhor, irmãos, tudo nós podemos fazer que Ele nos fortalece. Quem é por nós, irmãos? Quem será contra nós quando Deus é por nós? Que Deus que é esse que é por você? O profeta Isaías está nos mostrando. As grandes ilhas não passam de um grão de areia, versículo 17. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Ah, irmãos, quem nós iremos comparar o nosso Deus? Quem iremos colocar Deus ou uma pessoa em páreo com Deus? Quem, irmãos? Algum ser criado? Não existe. Ah, irmãos, versículo 19, o texto continua dizendo, e aí agora o profeta vai nos mostrar a grandeza de Deus, a majestade de Deus em relação aos ídolos. Ele diz, com uma imagem que funde o artesão. Versículo 19. E que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata. Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Aqui o profeta ele está falando dos ídolos que as pessoas construíram, que não passam de um objeto e que precisam de um apoio, não é isso aí? Para que não caia, diz o texto, versículo 20. Precisam de um suporte para que não caia, precisava de suporte para que não caísse. Tão frágil eram esses ídolos que não paravam em pé sozinho. Esses deuses, eles não protegem eles mesmos, esses falsos deuses. E a ideia do profeta, quando ele está tratando disso, é falar que coisas são insignificantes diante de Deus. Ele compara, ou está comparando o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, com os ídolos dos povos. O que é um falso Deus, irmãos? Aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Como assim? Aquilo que nós falamos assim, se eu perder, a minha vida não faz mais sentido. Se eu perder isso aqui, eu não tenho mais valor. Se eu perder isso aqui, eu não preciso mais viver. Se eu perder isso aqui, Deus pode me levar. Aí a gente criou um ídolo no nosso coração. Quando a gente fala assim, olha, a minha vida não tem mais sentido se eu não conseguir isso, se eu não conquistar isso. A minha vida não tem mais sentido se eu não conseguir pegar e tocar nisso. Estamos construindo um ídolo, irmãos, um falso Deus. E entenda, às vezes é coisa legítima. Às vezes são coisas, irmãos, que todo crente pode ter. Mas quando nós colocamos a fonte da nossa existência, o significado para a nossa vida, para o nosso ser, nas coisas criadas por Deus e não em Deus, fazemos essas coisas um ídolo, um falso Deus. E qual que é o resultado disso? Desapontamento. Qual que é o resultado disso? Frustração. Qual que é o resultado disso, irmãos? Porque estamos colocando em coisas, em situações ou pessoas, somente naquilo que Deus pode nos dar. Um falso Deus, um ídolo, irmãos. Ah, irmãos, só o Senhor, Ele pode nos dar aquilo que precisamos. E é Ele que cuida de nós. É Ele quem nos chama de filhos e filhos amados. Irmãos, perceba isso. Aquele quem pode verdadeiramente nos satisfazer é quem nós chamamos de Pai, podemos chamar de Pai. E Ele não somente pode satisfazer a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, mas Ele é grande, Ele é poderoso. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Às vezes estamos almejando tantas coisas e aquele que pode verdadeiramente nos satisfazer estamos deixando de lado. Apoiando a nossa vida em coisas que precisam de um apoio para se sustentar, ao invés de nos apoiarmos naquele que é o sustento verdadeiro. Como diz o salmista, o Senhor é a nossa torre forte. É o Senhor que é a nossa torre forte. Não são as coisas que Ele criou, é o Senhor, irmãos. E diariamente o Senhor tem que nos lembrar disso, não é verdade? Nos fazendo perder algumas coisas, nos fazendo não ter algumas coisas no momento que nós gostaríamos de ter, para que nós pudéssemos voltar a Ele, de joelhos, e demonstrar a nossa dependência. Ele é suficiente para nós, irmãos, tem que ser.
Se Deus não for suficiente para nós, outra coisa será. Outra coisa não será. Se Deus não for suficiente para nós, nós iremos colocar outra coisa para ser, e não será. É interessante, irmãos, que nos mandamentos lá, nos 10 mandamentos, o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não existe possibilidade de eu adorar nada. Não existe a possibilidade de viver aqui essa vida em função de nada. Eu sou neutro. Não. Até o ateu vive a sua vida em função de alguma coisa, irmãos. E fazendo aquela coisa um ídolo, um falso Deus. E está se frustrando. Não está experimentando de uma verdadeira felicidade, contentamento. Falso Deus, irmãos. Falso Deus. E em quinto lugar, irmãos, ele é grande em relação aos governantes da terra. Versículo 21. Acompanhe comigo. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. O que é isso aqui, irmãos? As nações, ou melhor dizendo, nem as nações, nem imagens de idolatria, nem os príncipes, nem os juízes, que o texto diz, nenhuma pessoa, nenhuma instituição religiosa, religião alguma se compara a Deus, são como coisas nulas e inúteis, quando se compara a Deus. Não estão ou não são nada à altura do nosso Pai Celestial. Por isso que o crente, irmão, se fortalece no meio da angústia, das crises, da ansiedade, do sofrimento, quando pensa no tamanho de Deus, quando pensa na sua sabedoria, quando pensa que Ele está acima de tudo e de todos, está no controle. Cadê a soberba dos faraós, irmãos, que achavam que tinha tudo? Cadê, irmãos, Nabucodonosor? Onde estão os Césares de Roma, que tinham tanto poder, tanta autoridade? Onde eles estão, debaixo da terra, irmãos? Onde está Nero? Onde estão as pessoas, os governantes que já subiram? Os grandes imperadores? Os grandes reis? Onde estão os grandes dessa época, irmãos? Eles estão no poder hoje, mas amanhã podem não estar mais. Eles têm o poder hoje, mas amanhã podem não ter mais. Hoje estão livres, amanhã podem estar presos. Hoje estão presos, amanhã podem estar soltos. Hoje tem todo o poder com uma caneta, com uma canetada. Pode liberar. Mas amanhã pode não ser assim. Onde estão, irmãos? As pessoas passam. Os governantes dessa terra passam. Os reis dessa terra passam. Eles sobem ao poder, o texto está nos ensinando. Eles sobem ao poder, mas descem e morrem. Por quê? Porque só o nosso Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Só o reino do Senhor que é eterno. Ah, irmãos, e esse reino que é eterno, você faz parte dele, irmãos. O reino que é eterno, você desfruta dele. E desfrutará ainda em sua plenitude, para todo sempre, a eternidade afora, irmãos. Você hoje está debaixo de uma governança, mas o que te governa está acima ou está muito além da terra e do mar. E é o seu Pai. Aquele que governa o universo é o seu Pai. Olha a autoridade que Deus tem sobre as coisas, irmãos. Versículo 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Olha essa figura, irmãos. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer.
Nós não sabemos, irmãos, o número de estrelas que tem no céu. Dizem alguns estudiosos que há mais estrelas no céu do que areia na terra. E o profeta diz que Deus chama cada uma pelo nome. E nenhuma delas deixa de se comparecer, irmãos. É uma linguagem aqui poética para nos mostrar o tamanho do nosso Deus. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele sonda o nosso coração e sabe as nossas necessidades. Ele cuida dos nossos caminhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Se estamos entregando a Ele. Olha quem está cuidando de você. Olha quem é por você. Mesmo que você não entenda tantas coisas que acontecem na nossa vida, irmão, a gente não vai entender, mas olha quem está com você, cuidando de você. E qual a consequência, irmão, disso? De saber que esse Deus é grande. Qual é a consequência disso? Porque, irmão, se eu creio em um Deus Todo-Poderoso, isso tem implicações. Se eu creio que Deus é grande, Ele é grande em poder, grande em força, mas Ele continua agindo, nos amando, cuidando, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele não é apenas grande, Ele continua agindo na história. Quais são as consequências disso, irmão? O povo de Israel, às vezes podia achar que Deus era grande, mas às vezes estava esquecendo de que Ele continuava agindo e cuidando deles. E talvez a pergunta dessa nação pode ser a minha pergunta e a sua pergunta muitas vezes. Porque olha o questionamento deles, do povo de Israel, versículo 27. O profeta diz que eles reclamavam, e diz da seguinte forma: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Olha a queixa deles, talvez pode ser a minha e a sua, em diversos contextos, em diversas situações, em diversas aflições. O Senhor não se interessa pela minha situação? Ó Senhor, o Senhor não se interessa pela minha causa? O Senhor se esqueceu de mim com todo o poder que o Senhor tem? O Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor tem todo o poder, eu já sei, mas o Senhor não está me enxergando? Ou o Senhor sabe que eu estou passando por isso, mas não se interessa por mim? Isso pode subir ao meu coração, ao seu coração. Isso pode subir, irmãos, à nossa mente. Versículo 28, que eles continuam dizendo: será que você não sabe, nunca ouviu falar? Responde o profeta, o questionamento do povo. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Para você que está cansado, pode ficar. Pode passar por uma situação de cansaço, mas o seu Deus, aquele que te fortalece, não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria, ele é insondável, ou seja, a situação que você está passando, Deus não foi pego de surpresa. A situação que você está passando, Deus não foi pego ali e de repente ficou sabendo. Não, irmão, não. Ele não está lá sem saber o que fazer. Deus não cuida de você achando que você está dando muito trabalho para Ele, ou achando que tem muito trabalho para Ele no mundo. Não, irmãos. Ele é o Criador de toda a terra, diz o texto. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ah, irmãos. E Ele quer te lembrar hoje, nessa manhã, meu irmão, a minha irmã, o versículo 29. Quão grande o Senhor é, quão poderoso Ele é. E Ele é poderoso para nos fazer desfrutar disso. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele se importa com você, em te fortalecer, em te fortificar. Se você estiver cansado, Ele te fortalece.
Se você estiver exausto, Ele não se cansa nem se fadiga, Ele te fortalece. Aquele que carrega o universo na palma das suas mãos, fortalece você no seu dia a dia, nas suas atividades, nas suas funções, nas suas aflições. A graça dele fortalece, irmãos. Irmãos, nós não conseguimos na nossa própria força, nós não conseguimos na nossa capacidade, nós não conseguimos, irmãos, no nosso entendimento. Nós somos limitados. Quantos de nós ficamos cansados do físico, mas também na mente? Quantos de nós, irmãos? Tantas coisas. Mas o Senhor renova as nossas forças. De modo que no versículo 30 diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espera no Senhor, irmãos. Aquele que espera tem a força renovada. Não é fácil, não é simples, mas aquele que espera no Senhor tem a força renovada. Não é forte na sua força. O sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, não, irmãos. Não é o trabalho que você tem, não é a empresa que você dirige, não é os acessos que você tem, os diplomas ou a família que você tem, não. É aqueles que esperam no Senhor. Ai, irmão. Por isso que não depende de nós, irmãos. O que depende de nós é fazer o quê? Pela fé esperar no Senhor. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Ah, mas eu não quero de você nada, não. Eu quero que você espere em mim. Senhor, o que eu posso oferecer? O que tem em minhas mãos? Ah, eu quero o coração quebrantado e contrito, esperando em mim. Senhor, as pessoas têm tantas coisas. Eu não tenho nada a oferecer, Senhor. Quem sou eu? Ai, você é um filho amado. Eu quero o seu coração. Espere em mim. E tenha a força renovada. Espere em mim, seja fortificado na graça que é em Cristo Jesus. Espere em mim, seja fortalecido. Tenha um novo vigor. De modo, e o versículo termina, a passagem termina, que esses voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esse Deus é poderoso para renovar as suas forças. Ele te conhece, sabe o que você está passando. Esse Deus que te criou, sabe das suas aflições, é o mesmo que carrega o universo na palma das suas mãos. É o mesmo que sabe, como eu disse, cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Não se esqueça disso. Da grandiosidade, da majestade de Deus. E que Ele tem poder para continuar nos renovando na nossa força. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Fique de pé no seu lugar. Será que você que precisa da força ser renovada,